Fala pessoal, segunda-feira da retomada do futebol brasileiro. Alguns estaduais já começaram neste final de semana, alguns começam no meio desta semana e a gente vai recuperando aquele nosso ritmo de bola rolando e de cornetagem que come solta aqui na live do Terceiro Tempo, certo? Nós estamos ao vivo neste momento no Facebook do Terceiro Tempo. Se você ainda não segue, por favor, siga o Terceiro Tempo lá no Facebook, como também nas redes sociais. E estamos ao vivo também no canal do Milton Neves no YouTube, é o canal oficial do Milton. Para a galera que curte a gente, que acompanha a gente no YouTube, um grande abraço. Para você que está conosco no Facebook também. Você pode participar da... Ó, minha garganta está começando a falhar, não sei porquê. Não sei se chegaremos no final da live, hein? Coisa estranha. Você pode participar da nossa live curtindo, comentando e principalmente também compartilhando a live com as suas redes sociais para a gente colocar mais gente aqui para discutir o futebol. Retomada então, quem que você acha que vai se destacar nesta temporada? Seja time, seja jogador, seja uma entidade, o que é que você acha que vai ter de que pode ser destaque na temporada de 2020 do futebol brasileiro? Comigo aqui, olha, tô falando para você, e hoje tem programa de rádio ainda. O Lucas Reis está comigo. Tá acontecendo alguma coisa aqui, não sei se é o ar-condicionado, alguma coisa está me incomodando. Para falar um pouquinho do futebol, vamos começar falando da Flórida. Sim, Frank. Não pode chamar de torneio de Copa do Mickey, Copa Mickey. Não. Mas pelo simples motivo. Não é a Disney que organiza. Se não, tudo bem. É a Universal. Exato, é concorrente. Que não é a Igreja Universal, Universal Studios. Exatamente. Entendeu? É concorrente. Então chamar de Copa Mickey, assim, a gente popularizou, deu aquela, né? A brasileirada no negócio, para dar aquela esculhambação que a gente sempre faz, desde o ano passado, né? E acabou que pegou, tem até meme agora com o Mickey no troféu aí e tal. Vale alguma coisa esse troféu, ô Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Frank. Boa tarde a todos. Enquanto você fala aí, eu compartilho. Você vai compartilhando, exato. Assim, é claro que quando você disputa qualquer torneio, você levantar a taça é sempre bacana. Agora, não tem valor, né? Convenhamos. Pré-temporada, o que importa de verdade para quem vai disputar uma competição como essa é a experiência, é recuperar um pouquinho do ritmo de jogo, é fazer testes, é avaliar o desempenho. A taça em si, putz, legal. Vai lá, levanta a taça e brinca e faz piada, é alvo de piada e tudo bem, faz parte. Agora não dá para dar importância. Eu me lembro do Flamengo no momento em que o time era bastante questionado no primeiro semestre de 2019, ainda com o Abel Braga treinador, e o departamento de comunicação do Flamengo divulgou uma nota rebatendo as críticas do desempenho da equipe principal naquele momento e dizia, uma equipe que venceu tantos jogos no ano, que venceu o Campeonato Carioca, que foi campeão da Florida Cup, como se fosse um grande feito. Não é um grande feito, é só um torneio de pré-temporada e a gente tem que dar o devido peso a isso. Não dá para daqui a 2 meses, por exemplo, se o Palmeiras estiver mal, surgir um argumento do tipo, mas ganhamos a Florida Cup, como você vem questionar agora. Não tem esse peso todo. Ganhamos a Florida Cup com esse time. Exato. Pré-temporada é pré-temporada, então vamos dar o peso que a pré-temporada merece, apenas isso. Aqui a gente conserta o negócio no ar, né? O pessoal do YouTube aí que se ligou. Cadê aquela coisinha? Tô sentindo falta disso, mas tudo bem. Um abraço para o Luciano Donzel da Silva, boa tarde pessoal. João Paulo Vieira que manda um boa tarde aqui pra gente. Você vai ter que falar mais do que eu hoje na live, hein? Tem mais gente chegando, mandando mensagem que eu vi que apareceu já por aí. Mas aí assim, nem o fato de nós termos o Corinthians e o Palmeiras, 2 rivais, não dá uma conotação de assim, mesmo não tendo tanta importância o troféu em si, a conquista em si, seria importante para já ter aquele negócio, pelo menos vencer o rival, pelo menos não foi ficou à frente do rival. Acho que sim, mas acho que isso é especialmente para torcedor, né? Sim. Eu não acredito, por exemplo, que o Thiago Nunes está incomodado nesse momento, pensando, ficamos atrás do Palmeiras, começamos mal. Acho que não. Agora, especialmente pro lado do torcedor, isso pesa. Então pouco o Luxemburgo deve estar achando que o time está voando. Claro. Aquela coisa.
E agora pro lado do torcedor, o torcedor vai brincar e vai tirar sarro do amigo corintiano, ficamos na frente, já largamos na frente e tal, enfim. Nem acho que o Palmeiras tem muito motivo para comemorar com relação nessa comparação com o Corinthians. Não acho que o Palmeiras apresentou um super desempenho, o Corinthians também não. Peraí. Mas você tá nesse grupo aí de que assim, Palmeiras ganhou, mas quem tem que comemorar é o Corinthians? Não, também também não acho que é para tanto. Acho que o Palmeiras tem que olhar para a Florida Cup ali muito como uma competição que serviu para mostrar onde evoluir. O Corinthians também, é que o Corinthians teve alguns minutos, me pareceu ter alguns minutos de futebol melhor que o do Palmeiras, mas também não é motivo para comemorar. E enfim, o Corinthians treinou o quê? Uma semana para as duas equipes, treinando uma semana para começar a disputar a Florida Cup é muito pouco. Então, até para objeto de observação, mas acho que o Corinthians teve motivos para comemorar porque teve bons momentos entre os jogos. Não teria o Corinthians motivos para ficar muito preocupado porque demonstrou que não tem uma reposição? Talvez. Não tem um banco de reservas que... Sim. E no Palmeiras justamente o contrário? Olha, exatamente. Se faltou para aquilo que ele projetou como time titular, o Luxemburgo, se faltou um pouco, será que nas opções ele não pode ter visto soluções? Pode ter achado algumas soluções, claro. Concordo. Acho que sim, e acho que o Luxemburgo é um treinador com experiência suficiente para conseguir fazer essa avaliação. Não só de avaliação de elenco, mas avaliar pontos em que o desempenho não funcionou tão bem. Por exemplo, um meio campo formado com Rafael Veiga e Lucas Lima. Não funcionou. Só duas partidas. Mas nessa pequena amostragem não funcionou. No lado do Corinthians, ele tem alguns pontos também que o Thiago Nunes vai precisar olhar com muito carinho. Por exemplo, a questão de quem vai formar o ataque junto com o Luan. O Janderson me parece muito cru. Eu acho que ele vai sofrer para decidir se vai Bozelli ou se vai Wagner Love. Ninguém começou a temporada voando. Será que por situações assim as duas equipes, os dois clubes estariam disputando o Rony? Talvez seria um jogador que resolveria problema nas duas equipes. Nas duas equipes você citou setores em que o Rony atuaria. Sim, com certeza, né? Exatamente. E hoje o Rodrigo Vessoni, que a gente sempre cita aqui, publicou lá no meutimão.com.br que o Corinthians está pessimista já com relação à contratação do Rony, né? Sim. E segundo a publicação, a pessoa que conversou com ele deixou a impressão de que ele deve mesmo... nesse momento tem mais chance de vir para o Palmeiras do que para o Corinthians. Sim. Vamos colocar desse jeito. Sim, né? E ele de fato seria um jogador que resolveria o problema nas duas equipes, né? No caso do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras, caso não contrate o Rony, enfim, eu acho que o Palmeiras tem uma solução caseira ali que mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo utilizada, que é o Gabriel Veron. Acho que o menino vai acabar sendo utilizado. No caso do Corinthians, o Thiago Nunes não tem essa peça no elenco. Mas o Gabriel Veron não está para o Palmeiras hoje como está o Janderson para o Corinthians? Talvez. Menino, promessa. Claro. E o Janderson já foi um pouquinho mais testado que o Veron, né? O Veron disputou uma partida e meia pelo Palmeiras. E agora ele vai precisar ter oportunidade. E aí, a partir do momento que ele tiver a oportunidade, a gente vai conseguir entender qual estágio ele está, especialmente nessa comparação com o Janderson. Agora, a tendência, é claro, é que oscile muito, é que apresente muitas deficiências até que vai evoluindo. E esse ponto que você tocou é bem interessante, porque o Rony é alvo de disputa entre as duas equipes e solucionaria problemas muito parecidos nas duas equipes. Olha, e o Rony não aceitou a proposta de renovação do Atlético Paranaense, e aí o que o Atlético Paranaense fez? Colocou no time B. Vai treinar com o time B, porque não vai renovar aqui com a gente. Sim. Mesmo, está em negociação. Tem clubes interessados, até apareceu o Flamengo na parada, pode ser que ele venha para o Palmeiras, porque o Flamengo está assim, o bicho papão no mercado. O Jorge Jesus retornou hoje ao Brasil, disse que ele está mandando contratar na parte técnica e tática, né? O pessoal contrata, mas sou eu que dou a palavra final. Sim. O Tarcísio Correia, ele é de Campo Mourão, está conosco. O Roberto Gângelo, sou São Paulino, vai começar o sofrimento, que fase? Vamos falar do São Paulo na sequência, hein? Luciano Donzel da Silva, então o Palmeiras é campeão universal, não precisa mais ganhar o Mundial. Essa foi boa, hein, Luciano? Essa aí foi boa. Aliás, o pessoal aí está dizendo que o Palmeiras é bimundial agora com a conquista do torneio da Florida Cup, hein? O Anderson Nogueira, só feras. Só fera, craque e tal. Josmar Silva, Corinthians voltou à realidade, pegou o Sul-Americano na Copa da Flórida.
repescagem da Libertadores promete fortes emoções. Ih, rapaz. No meio da semana já tem agito da Libertadores também, em fase preliminar, aquela pré-pré da Libertadores, né? Começa essa semana. Bom, a gente falou um pouquinho de Corinthians e Palmeiras, porque foi um torneio de preparação, tudo, são amistosos, mas que nós conseguimos ver, porque teve transmissão de TV, foi um evento, né? Ao contrário, por exemplo, do Santos e do São Paulo, que estão fazendo, no caso do São Paulo, né? Fazendo aí amistosos de preparação, só que a gente acompanha parcialmente, né? Sim. E o Santos, o Santos para mim será uma incógnita no começo do campeonato, porque eu não consegui ver nada do Santos. O Santos sequer fez jogos treinos ou coisa do tipo, São Paulo pelo menos fez 2. E no caso do Santos é um time enfraquecido em relação ao time de 2019, que não foi testado e que está começando um trabalho do zero, no caso com o português Gesualdo Ferreira. Então, de fato, é uma incógnita, e o torcedor santista que estiver preocupado, eu entendo perfeitamente. O torcedor de São Paulo tem me mostrado, ele tem se mostrado, pelo menos em comentários nas redes sociais, comentários até no blog do Milton Neves, quando a gente dá uma olhadinha, o torcedor de São Paulo tem se mostrado bastante pessimista com o time. E eu acho o time de São Paulo bom. Existe ali um certo pessimismo que eu julgo ser exagerado. A gente até conversava hoje na redação quem seria a quarta força, né? Chegamos nesse assunto. E eu não acho que o São Paulo, nesse momento, é a quarta força no estado de São Paulo, não. Tem um bom elenco e também precisa ser mais testado. O Fernando Diniz, a partir de agora, tem uma pré-temporada para trabalhar melhor o time com as ideias que ele tanto gosta. E o Fernando Diniz é um cara que vai até na contramão do que tem acontecido no mundo de treinos mais curtos. O Fernando Diniz é um cara de treinos muito longos. Então, no meio de temporada, ele não consegue aplicar de fato todos os treinamentos conforme ele gosta, porque os jogadores já estão mais desgastados. A gente imagina que iniciando uma pré-temporada ele consiga aplicar melhor as ideias dele. Eu não acho que o São Paulino tem que ficar tão pessimista, não. Eu imagino o São Paulo começando o ano num nível de razoável para bom, com potencial para evoluir muito. No caso do Santos, eu já acho um pouquinho mais preocupante. Como eu disse, time enfraquecido, não foi testado, na verdade, com pouquíssimos reforços e com uma série de questões. O Santos vive um ano político, por exemplo, que podem influenciar muito dentro de campo. Então você não respondeu, mas já respondeu, né? Para você, a quarta força do campeonato é o Santos. Para mim é o Santos. Para quem não é aqui de São Paulo, não se recorda, esse negócio de quarta força começou em 2017, né? Sim. Quando o Fábio Carille foi efetivado como técnico do Corinthians, era um treinador que não era badalado, daqui a pouco vou até fazer uma outra pergunta em cima disso. E aí no começo do campeonato, lá no começo da temporada, alguém disse assim, mas quais são os favoritos à conquista do campeonato? Então é fulano, Beltrano, e o Corinthians. O Corinthians ficou a quarta força. Sim. E o Fábio Carille, com o elenco todo, você vê que isso incomodou o pessoal, incomodou muito. Então durante toda aquela temporada lá, sempre que iam responder alguma coisinha, o próprio Fábio Carille cansou de citar isso. Somos a quarta força, né? Somos isso, somos não sei o quê, somos não sei o quê. E aí virou, todo ano tem quarta força. Todo ano a gente elege a quarta força. A gente não pergunta assim quem é o favorito ao campeonato mais aqui em São Paulo. A gente pergunta quem é o menos favorito. Quem é a quarta força. A gente quer saber quem que é a quarta força. Quer dizer, aquele time que de repente seria o menos favorito. A gente começa por aí. Tudo isso graças ao Corinthians de 2017 e ao Fábio Carille, porque o pessoal lá ficou melindrado mesmo com o negócio de quarta força, né? Então para você a quarta força é o Santos. Nesse momento acho que sim. O Santos, se a gente pegar em 2019, o Santos já tinha menos elenco, pelo menos para mim, menos elenco do que todos os seus rivais. Sim. Conseguiu um trabalho espetacular com o São Paulo, uma campanha maravilhosa e surpreendeu sendo o segundo colocado no Brasileirão. Para esse ano, é aquele elenco enfraquecido, com alguns rivais melhorados. No caso do Corinthians, por exemplo, o Corinthians é melhor do que o do ano passado, a meu ver. Então, o São Paulo, para mim, tem um bom time. O Palmeiras continua tendo um time também muito bom. Então, não tem como. Para mim, hoje o Santos... claro que isso pode se provar diferente dentro de campo, mas hoje o Santos é a quarta força. Olha, para mim também o Santos é a quarta força do campeonato. Dos quatro grandes, né? Nós estamos falando. E olha que... sei lá... de repente pode aparecer um Bragantino aí no meio dos quatro, não sei.
O Thiago Tofano tem uma opinião diferente, que é o nosso editor aqui do terceiro tempo. Para ele, o São Paulo é a quarta força. Ele falou isso lá na redação, né? Então eu estou externando aqui para não parecer que nós temos unanimidade na redação, não temos. E para mim, Corinthians e Palmeiras são os favoritos a lutar pelo título hoje. Porque o São Paulo, assim, não fez grandes contratações. Não fez contratação. Não contratou jogador nenhum. É o mesmo elenco do ano passado. Contratou os jogadores que estavam por empréstimo, né? Caso do Thiago Volpe, do Vitor Bueno e de quem mais? O Igor Vinícius. E o Igor Vinícius, isso mesmo, lateral direito. E alguns jogadores que retornam de empréstimo, confiando sempre o São Paulo na base, certo? Então, para mim, eu estou nessa sequência aí, vamos, sei lá. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e isso. Concordo, é a minha sequência também. O Mauro Venturini quer saber aqui. E aí, amigo Frank, o Rony vem? Ficaríamos com um ataque legal, Rony, Dudu e Veron. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, mas... eu não sei, eu vejo os três aqui com características de mais jogo de beirada, né? Eu acho que precisa de um atacante de referência aí. E para a função do Rony, Palmeiras tem, além do próprio Veron, do Dudu, o Angulo, que está com a seleção colombiana, que é da base, que promete também, o William, que também trabalha com essas características. Sim. E tem lá no Palmeiras o Luan Silva trabalhando. Eu não sei se a característica... Agora eu estou falando não conheço mesmo a fundo o jogador. Não sei se o Luan, que está se recuperando de lesão, se ele é de beirada mesmo, ou se ele é jogador mais de jogar lá pela referência, mas eu acho que é muito jogador para o mesmo setor. Vai faltar oportunidade para nego aí. Mas acho que é uma boa contratação, porque para mim, junto com o Michael, foi o grande... Eles foram, né, os grandes destaques do Campeonato Brasileiro. Ou da temporada, porque o Rony foi muito importante na conquista da Copa do Brasil. Veiga e Lucas Lima, 2 pernas de pau, completa aqui o Mauro Venturini. Não, eu não sei não, cara. Eu acho que o Veiga não é para jogar de lado de campo. Por isso até o Rony. A diferença de um para o outro é que um ganha demais. Há 3 anos e não resolve nada, né? Tô falando do Lucas Lima, certamente. Bom, e começou o Campeonato Carioca, né? O Flamengo com a equipe sub-20, sub-19, nem veio para a Copinha, mesmo assim empatou nessa primeira rodada, mas o Botafogo perdeu. Sim. Por Volta Redonda, né? O Fluminense venceu e o Vasco empatou. Ou seja, Vasco e Flamengo empataram, mas é um pontapé, os caras ainda meio travados, né? Não dá para esperar muito desempenho na primeira rodada. E o campeonato é curioso, né? O Campeonato Carioca até, sei lá, 15 anos atrás, ele não era o mais competitivo dos estaduais, mas ele era um dos mais chamativos pelo formato, enfim. O Campeonato Carioca teve início absolutamente escondido. Escondido, sabe? Um início xoxo, sem graça. Enfim, paciência, né? Coisas do futebol brasileiro. E agora, convenhamos, os times profissionais do Brasil estão treinando há menos de 2 semanas, sei lá, 10 dias de treinamento, e olhe lá. Então, num início como esse, não dá para exigir muita coisa. O Fluminense, por exemplo, iniciando um trabalho novo com o Odair Helman. Venceu, ok e tal, mas o que você vai esperar de desempenho de um Fluminense que perdeu algumas peças importantes, contratou outras e está iniciando um trabalho do zero? Muito difícil exigir qualquer coisa. O Vasco já não tinha um grande elenco no ano passado, mexeu em algumas peças, começa um trabalho do zero com o Abel Braga. Como é que você vai exigir alguma coisa em 10 dias de trabalho do Abel Braga? Não dá. Botafogo. O Botafogo contratou de baseada. O Botafogo contratou muita gente. Tudo bem, o treinador já estava lá, não está começando do zero, mas muitas peças chegando ao mesmo tempo. Não dá para exigir muita coisa com 10 dias. E o Flamengo jogando com um time sub-20. Você exige menos ainda. Então, nesse momento, essa primeira fase do Campeonato Carioca, que é a Taça Guanabara, você não consegue exigir nada. Você não consegue exigir nada e você nem espera que... Se você sentar na frente da sua TV para assistir um jogo do Campeonato Carioca, você nem espera assistir um bom jogo, porque são 10 dias de pré-temporada. Bom, sem dúvida. Eu estava falando aqui dos treinadores. Cadê o Fábio Carilli?
Pois é, né? Por que clube nenhum contrata o Fábio Carille? Tem dois mistérios que acho que a gente tem que refletir nessa janela, né, nesse final de temporada e início de temporada, que é por que o mercado se fechou tanto para Gabigol e para Carille? Porque o Gabigol, a gente esperava que tivesse muito mercado na Europa e não tem. E o Fábio Carille, eu imaginava, momentos antes do Carille ser demitido do Corinthians, dias antes, acho que eu cheguei a comentar aqui na redação, inclusive, o Carille não ficaria 24 horas sem trabalho se ele quisesse. Ao deixar o Corinthians sendo demitido ou pedindo demissão, se ele quisesse continuar trabalhando, ele em 24 horas ele arrumaria um clube novo. Eu dizia isso. E isso não se confirmou, porque houve uma historiazinha do Atlético Mineiro que logo foi desmentida e só, mais nada. Teve uma história também de mundo árabe, que também não parece ter evoluído, pelo menos até o momento, não que a gente saiba. E o mercado se fechou de uma forma absurda. Eu acho que tem algumas explicações. Primeiro, o trato dele com dirigentes, com o clube de forma geral, quando ele estava no Corinthians, falando da dívida do clube, falando de qualidade de elenco, etc. Aquilo não pegou bem para a imagem dele. Segundo, a questão técnica e tática, né? O cara ele não se mostrou capaz de armar o time dele de forma diferente, senão o time absolutamente reativo, daquela ligação rápida para o ataque para tentar fazer 1-0 e se segurar. Ele não conseguiu mostrar repertório para fugir disso. Então, esses pontos talvez expliquem. É estranho, porque ainda assim, o futebol brasileiro adora treinador com a característica do Carille. Não sei se de repente o cara subiu o patamar de salário e aí ninguém nem procura. Não sei, é muito difícil. É um treinador que dos últimos 4 brasileiros ganhou 2. Dos últimos 5 paulistas ganhou 3. É muito significativo. Não, é um brasileiro só. Só 17. Perdão. Eu falei 2 brasileiros, né? O outro tinha sido com o Tite, é verdade. Então, 1 brasileiro e 3 títulos paulistas. É bastante coisa, é um currículo bem bacana. Basicamente um título por ano. Claro. Teve 2 títulos em 17, um em 18 e outro em 19. 3 temporadas, 4 títulos. Pô. Sim. O Ceará Amor. Vozão rumo a Libertadores 2021, se Deus quiser. Rapaz, tem uma foto do Rodrigão, atacante contratado pelo Ceará, aí circulando nas redes sociais, hein? Olha, parece o Perdigão, mano. Você lembra do Juca Baleia? Lembro. Tá parecendo um Juca Baleia. Se o Perdigão cortar o cabelo, ele treina no lugar do Rodrigão aí. O negócio tá feio, hein? Vamos ver isso aí, hein? Talvez tenha sido só impressão da foto, né? Mas... Só que quando vira meme, quando ganha internet, caiu na rede, lascou. Militão Rodrigues criou bastante o Thiago Nunes, vai faltar um centroavante. Wendel Tavares, dos times do Nordeste, qual deles contratou melhor? O Bahia fez algumas contratações interessantes. A grande contratação do Bahia é o seu centro de treinamentos, hein? Além disso, que tem uma história super bacana. Enfim. Aliás, uma homenagem ao Evaristo Macedo. Contratou muito bem, né? Sim. Trouxe Rossi, Cleison, Zeca. Enfim, o Bahia já tinha uma boa equipe, mantém o treinador, quer dizer, não começa um trabalho do zero, que é coisa rotineira no futebol brasileiro, e traz algumas peças interessantes. Então o Bahia dá para destacar como talvez o time do Nordeste que melhor contratou. O Ceará contratou algumas peças interessantes. Eu acho interessante você contratar, por exemplo, o Fernando Praz e o Rafael Sobes, jogadores experientes e com capacidade para ajudar bastante a equipe. Mas para mim o destaque do futebol brasileiro em 2019 foi o Bahia, e nesse início de ano no futebol do Nordeste tem sido o Bahia. Vamos ver como é que as coisas evoluem, mas é um clube que chama bastante atenção. E o Josmar Silva, lembrando, o Corinthians, se passar da repescagem, entra no grupo do Palmeiras na Libertadores. Sim. É verdade, bem lembrado, né? Da fase preliminar lá da Libertadores. Vamos falar mais sobre isso, projetar mais proximamente, né? Quando os jogos estiverem próximo de ocorrer, a gente vai falar bastante aqui também de Libertadores. Lembrando que essa semana começa aí a disputa da fase pré-preliminar. E Copinha, o Corinthians está na semifinal mais uma vez, tem o Internacional pela frente. E o São Paulo, que estava crescendo na competição, parou no Oeste, né, lá da cidade de Barueri, Oeste e Guarani, Oeste e Grêmio na outra semifinal, os 2 times do Rio Grande do Sul nas semifinais da Copinha. Sim. E o Corinthians mais uma vez lá também. Agora, eu vou falar, eu já vi Corinthians melhores na Copinha, hein? Sim. Acho que foi você mesmo que falou na redação outro dia, né, Frank? Que o Corinthians não vinha jogando nada,
e vinha crescendo na competição, e vinha avançando, e era perigoso ser campeão assim. Não começou, os jogos que eu assisti do Corinthians, não vi Sim. o Corinthians jogando bem. Sim, agora, não apresentou bem futebol. O jogo das quartas eu já não assisti. Agora, o Corinthians tem uma vantagem muito grande, que é peso de camisa numa competição como essa, maior vencedor. O Coelho é um bom treinador, a gente tem que reconhecer isso, e o Corinthians joga sempre apoiado por muita torcida. E a gente sabe que em categorias de base isso não é tão comum para os jogadores. O Corinthians está sempre com o estádio, não lotado, mas sempre com uma boa presença de público, e isso ajuda bastante. Eu imaginava o São Paulo evoluindo na competição e chegando à final, enfim, com a possibilidade de conquistar o bicampeonato. Não aconteceu, o Grêmio chega às semifinais também com uma campanha interessante e virando alguns jogos interessantes. Então mostra que é um time bem batalhador. Seria legal uma final Grenal, né? Vamos ver o que acontece. O Inter enfrenta o Corinthians e o Oeste enfrenta o Grêmio. É bem possível. Eu confesso que não assisti nenhum jogo do Inter na Copinha. Não sei dizer em que nível tá o time do Inter. Do Grêmio eu assisti 2 ou 3 jogos e um time interessante. Acho que é viável. É viável e seria interessante. Grêmio e Vasco ali tiveram que se enfrentar no caminho, né? Os dois times eram bons. Sim. Aliás, o time do Vasco, para mim, era um dos melhores aí das Copinhas. E o São Paulo estava evoluindo durante a competição, o que dá mais méritos ainda, né, para a equipe do Oeste. Vamos ver o que acontece. Amanhã tem o jogo do Internacional contra o Corinthians, 7h15 da noite. E na quarta-feira, o Oeste enfrentando o Grêmio. As duas partidas serão disputadas na cidade de Barueri, aqui na Arena Barueri, pertinho de São Paulo. Valeu? Pessoal, a gente volta aí para falar mais de futebol ao longo da semana. Na quarta-feira já tem a primeira rodada do Campeonato Paulista. Serão 4 jogos, né, para a gente acompanhar. Então na quarta a gente faz uma préviazinha do Campeonato Paulista. Volta na quinta para falar dos resultados, projetar já os próximos jogos também. Segunda rodada já tem clássico. Voltamos àquele nosso ritmo normal. Valeu? Obrigado, hein, pessoal. Valeu, Lucas. Valeu, Frank. Até a próxima. Tchau. Tchau.